Abra aí, Lucas 15. Muita atenção. Você me ouve bem? Dá para ouvir direitinho, né? Se alguém tiver com o celular ligado, por gentileza, desative as notificações. Capítulo 15, versículo 11. Diz assim, 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pronto, bem conhecida essa parábola, só até aqui é o suficiente por enquanto. Preste atenção. Jesus cita uma parábola, e essa parábola, quando Jesus cita, ela não está falando da nossa relação com os nossos pais biológicos. Essa parábola, ela está falando da nossa relação com Deus. Ela fala sobre isso. Então foque nisso. Essa parábola, ela fala da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento de comunhão com o Pai. E veja o que é que aconteceu aqui. Jesus diz que um pai tinha 2 filhos. O mais moço, ele chega para o pai e diz assim, Pai, me dá a minha parte da herança que me cabe. É interessante você perceber que a Bíblia, ela é muito prática. Por quê? Porque simplesmente o texto diz assim, ele pede a parte da herança que lhe cabe, e o pai vai lá e dá para ele a parte da herança que lhe cabe. Dentro do que a gente leu, não tem nenhum questionamento. Mas você acha que foi assim? É lógico que não foi assim. Porque esse filho aqui, ele ultrapassou 3 fronteiras. Eu já até falei algumas coisas sobre isso, mas só para refrescar. A primeira é o seguinte, porque naquela época, naquela cultura, para haver uma divisão de herança, primeiro tinha que ser pela morte do pai. Aí sim, então ele não esperou isso. Segunda situação, tinha que ser respeitado a hierarquia. Então, se o pai não esperasse o pai morrer, tinha que partir do filho mais velho. Ele chegar e dizer, pai, eu estou querendo minha parte da herança, vamos dividir? Ok, essa também não foi obedecida. E a terceira, tinha que partir do próprio pai. O pai chegar e dizer, eu vou dividir a herança em vocês, acho que é o tempo, o mais velho pega a sua parte, o mais novo. Ele não esperou nenhuma das 3. Ele passou por cima das 3. E o restante da história você conhece, que foi que deu. E tem uma frase, não é bíblica, mas tem uma frase no popular que diz assim, o que começa errado, termina errado. Então começou errado, terminou errado. Mas vamos lá. Aí ele pede a parte da herança. Quando a gente lê, não teve resistência, mas na lógica teve resistência. Eu fico imaginando o pai chegando para ele, numa conversa assim de vários dias, e dizendo, filho, não é a hora. Filho, não é o momento. Filho, para quê? Mas houve ali uma resistência por parte do filho. Não, pai, eu quero. Não, pai, é assim. Não, pai, tem que ser. Não, pai, não. Até que chegou a hora, quer? Toma. Pega a sua parte e vai. E ele se foi. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é o seguinte, preste atenção. A casa do pai não era mais interessante para o filho. Para ir fixando, quando eu falo fixar, você já sabe o que é que eu vou pedir, né? Então repete comigo, vamos lá. A casa do pai não era mais interessante para o filho. Bom, a gente conhece esse filho como filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, gastador, descontrolado. Não era o nome dele que era pródigo. Era o caráter dele, a natureza dele. Então, irmãos, se ele pediu a parte da herança, e versículo seguinte diz que ele foi para uma terra bem longe, é porque a casa do pai não se tornou mais, não era mais interessante para ele. Ele queria sair dali.
E como essa parábola, ela trata da nossa relação com Deus, isso acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos, a casa do Pai deixa de ser interessante. E quando eu falo a casa do Pai, eu não estou falando da igreja em si, mas eu estou falando da presença de Deus. E é lógico que quando você tem a presença de Deus na sua vida, faz todo sentido para você congregar. Faz todo sentido para você estar entre irmãos. Por mais defeitos, erros e falhas que você tenha. Porque ninguém é perfeito. A igreja, a congregação é um lugar de pessoas imperfeitas. Uma vez uma irmã chegou para um pastor e ela disse assim: pastor, eu não quero mais congregar nessa igreja porque aqui tem muitos hipócritas. E o pastor disse assim: cabe mais um. As pessoas querem um lugar perfeito, não existe isso. Uma igreja perfeita, um lugar perfeito. Então, quando você tem a presença de Deus na sua vida, faz todo sentido você congregar, é uma consequência. Quando você perde a presença de Deus, essas coisas não fazem mais sentido. Não fazia mais sentido para Sansão não deitar no colo da prostituta Dalila. Ela era uma prostituta. Onde que Dalila morava? Na faixa de Gaza. Lá onde está acontecendo a guerra. Gaza, na Bíblia. Território dos filisteus. Pronto. Era para lá que Sansão ia. Deitar no colo dela e se prostituir com ela. Não fazia mais sentido para Sansão não deitar. Não existia mais aquele temor. Peraí, eu sou um juiz, eu sou um enviado de Deus, eu tenho uma missão, eu sei as regras que eu tenho que obedecer, para ele perder o sentido. Tanto que quando foi cortado o cabelo dele, e a Bíblia diz que os filisteus vieram para capturá-lo, ele tentou resistir, o texto é bem claro, escute isso, o texto diz assim, ó: e não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Porque ele, com o Espírito de Deus, coisas relacionadas à comunhão dele com Deus fariam todo sentido. Mas quando nós perdemos a presença de Deus, coisas normais da vida cristã perdem o sentido. Para que congregar? Para que adorar? Para que estar entre irmãos? Para que ler a Bíblia? Para que isso? Perde o sentido. Então, a casa do Pai se tornou sem ser mais algo interessante. A casa do Pai não era mais interessante para aquele filho. Então, para muitos cristãos, a casa do Pai não é mais interessante. E muitos têm deixado, irmãos, a casa do Pai. E eu vou te listar aqui alguns motivos porque que para muitos cristãos a casa do Pai não é mais interessante. Porque que muitas pessoas cristãs têm perdido o interesse na casa do Pai e preferem ir embora. Primeiro motivo, preste atenção, relacionado a este filho aqui e que se encaixa na nossa vida. Primeiro motivo, lá fora tinham coisas que dentro da casa do Pai não tinha. Você está ligado aqui? Está ligado? Repete comigo, então, lá fora tinham coisas que dentro da casa do Pai não tinha. Aquele filho não estava agindo sozinho. Tinha amigos ali, ó. Rapaz, você imagina que se tu receber a tua herança, vai ser uma bolada. Quanta coisa tu vai poder fazer? Os amigos chegavam. Você vai poder pegar o dinheiro e ficar com as minas. Você vai poder pegar o teu dinheiro, participar de festas, comprar isso, fazer aquilo, etc. Rapaz, vai ser show. Então ele percebeu que lá fora tinham coisas que dentro da casa do Pai não tinham. Lá fora tinha liberdade sem responsabilidade. Sim? Não é o que as pessoas querem? Liberdade sem responsabilidade. Sexo sem compromisso.
Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso me transformar no que eu quiser. Porque eu sou abraçado pela sociedade. Eu sou abraçado pela cultura, pelo viés, pela ideologia. Então lá fora, neste caso aqui, tinha coisas que dentro da casa do pai não tinha. Liberdade sem responsabilidade. Luxúria. Há pessoas que confundem luxúria com luxo. Não, luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é prostituição. Luxúria é promiscuidade. Luxúria é sexo sem compromisso. Luxúria é orgia. É luxúria. Então lá fora tinha tudo isso. Na casa do pai, não. E a mesma coisa é hoje. Deixa eu te dizer. Porque para muitos, e principalmente jovens também deem atenção a isso, por que muitos perdem o interesse na casa do pai? Porque lá fora tem o que dentro da casa do pai não tem. Lá fora tem liberdade, sem responsabilidade. Você faz o que você quiser. Você transforma-se no que você quiser. Você toma as decisões que você quer. E ninguém te incomoda. O pai não vai te incomodar. O pai não vai te cobrar. Lá tem liberdade sem responsabilidade. Lá tem luxúria. E tantas outras coisas. Por isso que muitos se cansam da casa do pai. E perdem o interesse. Porque querem liberdade. E esse filho, ele sabia que lá fora tinha o que dentro da casa do pai não tinha. Por isso ele perdeu o interesse. Então hoje é assim. Ei, você que é crente. Ei, você que aceitou Jesus como teu Salvador. Ei, você que é batizado nas águas. Lá fora tem coisas que dentro da casa do pai não tem. Por isso que muitos perdem o interesse na casa do pai. Então todos tenham cuidado. Principalmente você, jovem. Principalmente você, mas principalmente ainda você que nasceu num berço cristão. Porque quem já veio do mundo, já conhece lá fora. Mas quem não veio e não conhece, fica curioso, querendo saber como é que é. Porque a galera na escola fala, a turma na faculdade fala, mas lá na casa do pai, eles diziam, sempre ouvi dizer que não. Então é o primeiro ponto que eu quero destacar para você, por que a casa do pai não era mais interessante para o filho. Segundo ponto, que eu quero mostrar para você, preste muita atenção nisso, mas pelo amor de Deus, preste muita atenção nesse segundo ponto. Por que a casa do pai não era mais interessante para ele? Guarde isso. Ele trocou a influência e passou a dar mais valor. Vou corrigir isso aqui para ficar melhor, mais claro para você, senão você não vai entender. A influência passou a ser mais importante do que a referência. Respira assim, ó. Respira. Oxigenou o teu cérebro, agora eu vou repetir de novo. A influência passou a ser mais importante do que a referência. Repete essas duas palavrinhas comigo, diga influência e referência. Pastor, o que isso significa? A influência passou a ser mais importante do que a referência. Guarde aí, ó. Influência, poder de modificar o pensamento e o comportamento de alguém. Isso é influência. Agora, o que é uma referência? Referência é um modelo a ser seguido. Hoje está na moda os influencers digitais. Está na moda isso. O que você é? Eu sou influencer. Influencer. É quase falando em língua. Influencer. É profissão. Estava ouvindo uma pregação com a minha esposa ontem, e a pessoa dizia assim, que hoje no Brasil tem as influencers esvaziadoras de araras. Como assim? Influencers
esvaziadoras de araras. É assim, ó, que funciona. A mulher, ela é uma influencer digital, ela vai numa loja e posta uma foto dela com a roupa da loja. Aí os seguidores dela, eles querem vestir a mesma roupa que ela está vestindo. Irmão, a galera bate lá na loja e esvazia todas as araras. O povo quer ser igual, quer ser parecido. Eu me lembro quando o Neymar, ele era garoto, ele tinha aquele cabelo de lambida de boi. Alguém lembra dessa época? Mas tinha uma galera querendo imitar aquele penteado. E aí eu abro um parêntese para assim, eu penso assim comigo. É muita. Eu não encontrei ainda uma palavra, uma frase para definir esse tipo de comportamento. Eu sei que existe, mas eu não encontrei, porque é mais profundo, sabe? É muita falta de personalidade. Uma pessoa, irmãos, ela olhar para outra e querer imitar até os trejeitos. É falta de personalidade própria, de autonomia psicológica e mental. Que coisa ridícula. Mas o influencer é isso. Ele tem o poder de modificar o pensamento e o comportamento de uma pessoa. Pronto, cheguei onde eu queria. Foi isso que aconteceu com esse jovem, esse filho. Por que a casa do pai deixou de ser interessante? Porque ele passou a ser dirigido, ele trocou a referência pela influência. Amigos que vieram influenciar e dizer: rapaz, sai dessa vida. Tu é muito filhinho da casa, muito obediente, muito direitinho, muito corretinho. Tudo é o meu pai disse, meu pai. Não, para com isso, pai. Liberdade! Vai viver tua vida, cara. E aquela influência mudou o pensamento e o comportamento dele. E o que é a referência? A referência é um modelo a ser seguido. Eu vou te mostrar uma diferença bem clara entre a influência e a referência. A referência, muitas vezes, ela nem sabe que você nota ela. Já teve aquela pessoa que você diz assim: o fulano, a fulana é uma referência para mim? Já teve isso? A pessoa nem sabe que ela é uma referência para você. Ela nem sabe que ela é um modelo para você. A pessoa que é uma referência, ela simplesmente tem uma conduta de vida e ela é um modelo que outras pessoas querem seguir. Ela não tem a intenção direta de modificar o comportamento de alguém. Ela não tem essa intenção. Ela é o que ela é e outros a têm como referência. Então, a enorme diferença entre a influência e a referência é que a pessoa que é uma influência, ela diretamente tem a intenção de mudar o comportamento de alguém. A referência não. Ela fica muitas vezes na dela. Mas pessoas têm ela como um modelo a ser seguido. E no caso dele aqui, a referência era o pai. O pai era um trabalhador bem-sucedido. De repente, um homem de Deus bem-sucedido, um pai de família, um bom marido, um modelo a ser seguido. Mas o que foi que ele fez? Ele trocou a referência pela influência. E nos dias de hoje, por que muitos filhos têm perdido o interesse pela casa do pai? Porque têm trocado a referência pela influência. As pessoas medem a espiritualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. Nossa, esse pastor aqui, ele tem 5 milhões de seguidores. É um grande homem de Deus. A quantidade de seguidores que ele tem significa aprovação divina, medida de unção. Está tudo errado. Eu já vi pregadores, líderes, homens que têm o meu respeito, mas falar tanta besteira que você pode colocar num vaso sanitário e dar descarga. Escute o que eu vou lhe dizer. Nem toda influência é uma referência, mas toda referência deve ser uma influência para você. Ele parou de olhar para a referência, que era o pai, e começou a olhar para a influência.
Cuidado com os influencers nas redes sociais. Cuidado com os influencers que você segue, que você admira. Cuidado, porque isso pode fazer você perder o interesse pela casa do Pai. Porque tem muito influencer por aí, irmãos, cristão, ocupando as plataformas digitais, TikToker, YouTube, Instagram, e infelizmente, sendo uma má influência para muitos filhos e muitas filhas de Deus. E muitos desses perdendo o interesse na santidade. Muitos desses perdendo o interesse na congregação, na comunhão com o Pai, na comunhão com os irmãos, na palavra de Deus. Por isso que ele perdeu o interesse, porque ele trocou a referência pelas influências. Eu tenho certeza que mesmo em dias de escassez de integridade moral, que são os nossos dias, mas eu tenho certeza que existem homens e mulheres de Deus que são verdadeiras referências aqui nessa terra. Modelos que devem ser seguidos. Eu tenho referências. Não são muitas. A gente tem que ser seletivo. Mas eu tenho referências. Pessoas que eu digo, isso aqui é um homem de Deus, sério. Isso aqui é uma mulher de Deus séria. É um modelo a ser seguido. Seguir não é imitar. Seguir não é imitar. Imitar trejeitos, o modo de falar ou coisa do tipo. Então ele perdeu o interesse pela casa do Pai, porque ele trocou a referência que era o Pai pelas influências. Cuidado com as influências. Terceiro ponto que eu quero destacar para você. Isso aqui tem tudo a ver com a gente. Por que ele perdeu o interesse na casa do Pai? Porque na casa do Pai tinham muitos nãos. Por favor, igreja, eu sei que é um tempo de silêncio, mas me ajude aí, repete comigo. Na casa do Pai tinham muitos nãos. Tem tudo a ver com a gente, né? Eu não quero esse negócio de igreja. Porque negócio de igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode mais isso, não pode. Eu não quero saber disso, não. As pessoas não são acostumadas com os nãos. Você vê que um bebezinho, bebê, 7 meses, ele faz uma coisinha, aí na brincadeira, de forma carinhosa, você fala assim, ó, não. Já viu como é que o bebê reage? Ele solta o choro, solta o bebê. Tem nem dente, banguelinho. Parece que no subconsciente dele, ele já entende que aquele não está impondo um limite no comportamento dele. Nós não somos acostumados com nãos. Nós não gostamos de nãos. Nós só queremos sim, 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 e assim por diante. Você já se chateou alguma vez com um não do seu pai e da sua mãe? Não? Não? Você queria um sim e foi te dado um não? Já aconteceu isso contigo? Você gostou? Fala, gostou? Porque a gente só quer sim. A gente só quer aprovação nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente quer fazer. Na casa desse pai aqui tinha muitos nãos. Quanto tempo, de repente, ele já estava pedindo a herança dele, o pai dizia, não. Pai, posso sair com os meus amigos? Não. Pai, posso dormir lá na casa? Não. Não. E não. E aí, na casa do pai, hoje em dia, também tem muitos nãos. Tem. Não pode beber. Não pode ter outra mulher, outro homem, além da tua esposa e do teu marido. Não pode ter relação sexual antes do casamento. Não. Mas não um pouquinho disso, não. A gente não quer que ninguém ponha limites nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. A gente quer ouvir sim, sim, sim. Pode, faça, vai.
E muitos, infelizmente, muitos pregadores, para poderem manter suas igrejas abastecidas de pessoas, libera tudo. Não leva as pessoas a um comprometimento com as fiéis palavras de Deus. Porque se eu incomodar, eu posso perder aquele irmão. Se eu incomodar, eu posso perder aquele dizimista bom. Então é melhor eu pregar uma mensagem mais light e manter as pessoas na minha congregação, dizimando, ofertando, do que eu incomodá-las e elas saírem e procurar um outro lugar.